Boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês nesse último encontro da regularização fundiária da REURB Sem Mistérios. Nós tivemos três encontros, né? Manhã e tarde. Hoje quem vai falar para a gente é a doutora Giovana e o doutor Jorge, já vou apresentá-los. Na verdade, nós estamos como diretores da Escola do Legislativo aqui de Piracicaba. Eu sou a Silvia, do Mandato Coletivo A Cidade é Sua, estou como vereadora, né, pelo PV, e sou diretora da escola, e o Pedro Kawai é coordenador da Escola do Legislativo. A escola tem a função de trazer o debate cidadão para esse espaço, e estamos promovendo vários debates, vários encontros relativos a temas que tem a ver com cidade, que tem a ver com participação popular, com democracia. Em especial, regularização fundiária é um tema que sempre está na pauta, né? Porque não se resolve de uma hora para outra e tem tido várias demandas, vários apelos. E nessa tarde nós vamos conversar então com a Giovana, que vai trazer, nós chamamos de mesa 6, a regularização fundiária nos municípios de Louveira e Piracicaba. Nós já trouxemos o histórico aqui da regularização fundiária. Para quem está acompanhando todos os encontros, né, isso fica repetitivo. Mas nós falamos um pouco dessa história da regularização fundiária, que falou eu e o doutor Ivan, promotor. Falamos dos aspectos técnicos e jurídicos com o Instituto IBI, falamos de questões ambientais com a Aline, com o Thomas de Limeira, falamos da aprovação pelo Estado e o registro, tanto pela Daniela Altavista e pelo Walter Lee, do Cartório de Registro de Imóveis de São Sebastião. Hoje de manhã o NACO passou para a gente também as fases, os processos da regularização fundiária, ele que também presta serviço para a Cidade Legal. E trouxemos o Henrico, falando do Minha Casa Verde Amarela, que é o novo programa do governo federal, que vem trazer essa temática habitação e regularização fundiária, né? Então, nós já tivemos todas essas mesas, todos esses encontros, e esperamos desses encontros tirar, né, alguma diretriz, né, fazer algum projeto, colocar alguma emenda que for preciso, debater mais se for preciso, mas está sendo muito enriquecedor, assim, a participação de muita gente, participação de vários municípios. Depois a Érica pode até falar o número de participantes aí, mas tem sido muito proveitoso, muita gente procurando, muita gente elogiando esse ciclo de debates. E sem mais delongas, eu vou só colocar aqui, tá na programação que vai até 5, mas nós vamos parar um pouquinho antes, já combinamos aqui com os palestrantes, primeiro para não ficar cansativo demais, que ninguém aguenta tanto tempo, né, ficar na telinha, nem assimila, e segundo porque saiu errado mesmo, era das 2 às 4, 4h30 no máximo que a gente ia ficar nesses debates. Primeiro vai ser a Giovana. A Giovana é uma amiga, trabalhou comigo no programa Cidade Legal, quando eu estava lá em Campinas. A Giovana também trabalhou agora em Louveira. Giovana Lúcia Macedo Silveira, advogada, especialista em Direito Imobiliário, pós-graduada em Direito Empresarial, coordenou por 6 anos o programa de regularização fundiária na cidade de Louveira. Também participou da equipe do Programa de Regularização Fundiária do Estado, Cidade Legal, por 2 anos. Então, nós nos encontramos lá, nos conhecemos lá, e a gente trabalhou, inclusive, também aqui, assessorando o município de Piracicaba naquela época, né? Então, Giovana vai trazer para nós um estudo de caso de Louveira. Eu sei que ela fez um bom trabalho lá à frente da regularização fundiária nesse município. E o Jorge Henrique da Silva, graduado em Biologia, doutor em Ecologia Aplicada e Gestão Ambiental, atualmente é diretor administrativo e financeiro da ENDAF, Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional de Piracicaba, coordenador da revisão do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social de Piracicaba. O Jorge também, nós já trabalhamos juntos, não sou tão
tão velha assim, mas já trabalhei lá com a Giovana, na Gabi, com o Jorge, na Endap, em outros projetos. Quem viu falar, parece que eu fiquei passando por, né? Mas, na verdade, é uma experiência mesmo profissional aí. A Endap foi um trabalho de praticamente 18 anos, onde eu também conheci o Jorge, que também tem um conhecimento bacana. Fizemos alguns outros trabalhos juntos em Sumaré, até pela Gabi. Então, assim, essa relação hoje de manhã eu falei, né, que é uma família regularização, né? Então, se o curso está sendo bacana, é porque a gente gosta do assunto, é porque a gente trabalha com isso e é meio que apaixonante mesmo. Então, os dois têm aí no máximo meia hora cada um. Vai começar pela Giovana, e a Érica depois encaminha as questões, e eu também faço um fechamento. E estou vendo aí que entraram alguns amigos aí da Endap, a Sandra, sempre está entrando o pessoal da Gabi, o Jonas. Obrigada aí pela participação de todos, está sendo um grande aprendizado, um sucesso aí. Eu vou pedir para desligar o microfone todos aí, acho que alguém abriu sem querer. E vamos para o nosso encontro. Giovana, então você pode começar, tá bom? Obrigadão de novo aí. Tá certinho, né, Érica? Certinho, perfeito. Então, tá bom. Posso começar a falar? Fique à vontade, boa palestra. Obrigada. Só a tela que está um pouco diferente da que eu tinha visto. Fica assim mesmo, a apresentação, eu não vejo ninguém do lado. É isso mesmo? Isso. Então, tá bom. Boa tarde a todos. Obrigada aí, Silvia, pelo convite, tá? De estar compartilhando com vocês minha experiência aqui no município de Doveira. Vamos lá, introdução. Eu vou passar um pouquinho, pessoal, o que é Moveira, né? Tem muitas pessoas... Espera aí, voltou aqui. Só uma licencinha, doutora Que Giovana. volta. Pode passar. Doutora Giovana? Oi. Oi. Desculpa interromper, mas embaixo, volte para o Zoom. No Zoom, peraí. Embaixo, na barra de ferramentas embaixo. Tá em cima o meu. Tá. A senhora está na sua apresentação, certo? Sim, sim. Precisa voltar para o Zoom para que nos veja, para que no... Tá? Vamos lá. Embaixo, Zoom reunião. Vou voltar aqui, peraí. Eu faço ESC. Isso. Peraí, vamos lá. Tá conseguindo ver? Não. Tá, vamos lá. Voltei aqui, ok. Voltou. Reunião. Vamos lá. Sim. Tenta novamente. Se a senhora se sentir mais confortável, eu posso passar, ok? Tá. Eu acho melhor. Eu abri e fechei de novo. Tá. Agora embaixo, na bandeirinha embaixo. Na bandeirinha embaixo. Isso, onde? Isso. Aonde? F5, dá F5. F5, pronto. É que fechou tudo aqui de novo. Sem problema. Eu projeto e a senhora só me orienta, pode ser? Vamos lá, pode ser, melhor. Sem problema, só um minutinho. Ai, que linda, seja bem-vinda. Falou. Depois a mamãe fala, tá bom? Deixa a mamãe conversar aqui. Vamos lá, então. Eu vou aqui para o primeiro. Isso, esse é o primeiro. Fique à vontade agora. Boa tarde a todos novamente. Obrigada aí, Silvia, pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando a minha experiência aqui no município de Louveira. Agora, pode mudar o slide, por favor. Eu vou passar um pouquinho para vocês o que é o município de Louveira, que muita gente não conhece. É um município bem pequeno aqui, né, no interior de São Paulo. Ele não tem nem 50 mil habitantes. É um município... a base territorial também bem pequena, né? Não tem muito quilômetro quadrado, conforme, né, o IBGE. A maioria da população aqui em Louveira
ela reside em zona urbana. Existe zona rural também, mas a maioria é em zona urbana. Quando eu fui convidada para estar trabalhando, né, aqui em Louveira, pelo prefeito, né, da época, ele, na verdade, o que acontece? Eu trabalhava pelo Cidade Legal, e aí, como ele queria que tivesse uma política habitacional mais intensiva, mais eficaz aqui, ele pediu uma pessoa só para cuidar desse programa de regularização fundiária. E aí ele me convidou, né, na época, para estar iniciando a regularização fundiária aqui em Louveira, porque até então nunca teve regularização fundiária. Tinha regularizações, só que as regularizações eram regularizações pela 6766, que na verdade nem utilizava assim, praticamente assim, a maioria das pessoas não eram atingidas, que eram algumas coisas por conta da lei ser muito engessada, né, a 6766. Então, o que ocorreu? Quando eu vim, né, vim convidada pelo prefeito, vim, na verdade, para estar introduzindo tudo, como no início. Aí existiam 42 núcleos irregulares, entre REURB-S e REURB-E. Então, assim, por uma cidade tão pequena, o que eu observei é que tinha muita irregularidade. Ela foi criada, teve um crescimento totalmente desordenado. E aí, aí eu iniciei, né, o trabalho, né, em 2014, né, entrei na Secretaria de Habitação, que na verdade lá é uma autarquia municipal. Louveira tem uma autarquia municipal que cuida da habitação, chama Fundação Municipal de Habitação. Lá eu iniciei o trabalho, o primeiro início do trabalho foi com processo administrativo, não tinha nada, né, para começar, né, os estudos dos núcleos. Então, aí, o que me ajudou bastante, porque já tinham acabado de aprovar o plano diretor. Em 2013, aprovaram o plano diretor na cidade. E aí, o que aconteceu? Lá nesse plano diretor, estava mapeado todas as áreas irregulares, tanto o REURB-S como o REURB-E. Na verdade, não era na REURB que chamava, né? Era 11977 que a gente já começou a trabalhar. Era interesse social e interesse específico. E aí, nesse mapeamento, nesse zoneamento, estavam mapeados todos os núcleos irregulares. O que o prefeito me passou na época foi: Giovana, você tem a seguinte missão: você vai tentar esgotar, primeiramente, todos, né, interesse social. E o interesse específico, você vai dar uma assessoria, né, para a pessoa saber que é possível regularizar o núcleo. E aí foi isso que eu fiz, iniciei tudo, né, juntamente com a equipe lá da fundação, começamos a fazer os trabalhos, né, e aí foi me apresentado às secretarias. Louveira sempre foi muito organizado, por conta de já ter até um conselho municipal de habitação que pode expedir as licenças ambientais. Então, assim, a gente não precisava, na verdade, de cidade legal. Por quê? Porque lá tinha um conselho municipal capacitado para isso. E isso ajudava muito a celeridade dos processos. Então, o que aconteceu? Aí comecei, né, a fazer os núcleos, e aí foi graças a Deus dando resultado, né, deu bastante resultados. De 42 núcleos irregulares, nós conseguimos regularizar quase 10 núcleos irregulares, né, de interesse social, totalizando aproximadamente 1.000 lotes regularizados na cidade, né, tem muito trabalho ainda a ser desenvolvido. E aí eu vou passar aqui para vocês um loteamento que praticamente é um dos maiores que foi regularizado, bem adensado. Na verdade, não tinha nada, era bem precário, população bem baixa renda, eles são bem, na verdade, assim, bem pessoas bem pobres mesmo em todas as opções. Tanto assim, não tinha nem escola, não tinha nada próximo. É um núcleo bem carente, tá? Pode passar, Érica. O núcleo, ele chama-se Vila da Conquista, né? Acho que toda cidade deve ter um Vila da Conquista, né? Porque quando eu trabalhei por Cidade Legal, e tinham todas as cidades que eu tinha um Vila da Conquista. Em Cordeirópolis, acho que em Piracicaba tem alguma coisa de conquista. O que aconteceu aqui? Todo mundo tá ouvindo? Tá ouvindo, Érica? Pode ir, Perfeito. Giovana, entrou um negócio diferente aqui. Então, vamos lá, vamos voltar. Aí, o que é aqui? É o Vila da Conquista, né? Um núcleo bem adensado, né? Tinham 161, né, casas, em lotes de formato irregular, né? Totalmente irregular.
Aqui são as fotos do núcleo Vila da Conquista, tá? Acho que tem alguém falando alto. Estão todos com o áudio fechado. Então, deve ser o meu aqui. Então, o que que eu posso passar para vocês da minha experiência aí nesse Vila da Conquista? É um núcleo que teve 161 casas estabelecidas em loteamento de forma totalmente irregular. Ele não tinha nenhuma infraestrutura. Peraí, ainda volta, ainda nesse daí, tá? Ele, na verdade, aqui, se vocês observarem pelas fotos, APP, invasão de APP, esgoto a céu aberto, não tinha pavimentação. Na verdade, assim, resumindo, não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha nada. Existia uma ação civil pública em andamento, o promotor estava bem em cima do prefeito para que regularizasse, porque, assim, o loteador, o que aconteceu? O loteador, ele vendeu lotes, na verdade, de qualquer jeito, e as pessoas, por si só, porque querendo sair do aluguel, né, compraram, assim, bem barato, mas, assim, e aí não tinha nada de infraestrutura, nada, não tinha praticamente assim, quando eles, na verdade, as pessoas para sair do aluguel estavam vivendo em condições subhumanas, tá? E aí, por conta disso, o promotor da época, que era o senhor Rogério, né, ele pegou, né, ele chamou o prefeito, né, formou-se um TAC, né, e o prefeito se comprometeu a regularizar esse núcleo, e não só regularizar, a regulação fundiária plena, e levar também a infraestrutura. Por quê? Por conta, né, na verdade, de condições subhumanas e precárias que essas famílias estavam vivendo. Então, era um núcleo que tinha praticamente tudo, era interesse social, né? Ele, na verdade, quando nós começamos a trabalhar, foi em 2014, fizemos lá o cadastro social em loco, porque como eram muitas famílias e tinha alguns documentos que a gente tinha que estar pedindo, as pessoas não tinham condições nem de tirar xerox, a gente tirava foto para facilitar esse cadastramento. Então, ocorreu várias situações lá e que a gente precisou, na verdade, e está indo em loco para estar funcionando, né, dando celeridade a esse processo. Pode passar. Então, aí, dando continuidade ao trabalho desenvolvido, o que aconteceu? Quando fomos fazer, né, fizemos análise, diagnóstico, todo o estudo do núcleo, né, deparamos com os contratos juntados, contratos, né, dos loteadores, contratos dos ocupantes, e deparamos com 3 matrículas, na verdade, eram 2, só que daí, quando a gente foi fazer o levantamento do lote métrico, invadia uma outra matrícula, é bem pouco, mas assim, invadia. E a gente, na verdade, tem que colocar também, né? Não tem como, tem que colocar também lá no projeto. E aí, pela delimitação do núcleo, vocês verificam que eram, na verdade, são 2 matrículas e um pouquinho da matrícula 1566. É bem pouquinho que pega, mas também tivemos que enfatizar, pedir anuência, né, para a proprietária. O que ajudou muito, na verdade, a celeridade da regularização fundiária aqui no Vera, como é cidade pequena, nós não notificávamos os confrontantes, nós iríamos até as pessoas. Eu fazia, né, a notificação, né, fazia um terminho na anuência, e a pessoa assinava, dizendo que eu concordava com a regulação fundiária. Isso tornou-se uma celeridade para a gente e para o cartório, porque se esperar o cartório notificar, a gente demora 30 dias, aí tudo mais, né, tudo demora. Então, como a gente tinha também pressa em dar o resultado, né, porque o prefeito, né, nos cobrava constantemente, aí a gente fazia anuência também. Isso daí eu acho que é um detalhe bacana também para quem faz a regulação fundiária, em vez de estar notificando, pegando a anuência diretamente. Até é importante, eu entendo essa questão da anuência, por quê? Porque as pessoas, você explica para a pessoa, se você conhece, né, ou mesmo conhece o proprietário, explica o que é regularização, por que vai ser feita a regulação, qual a regulação, a terra dele, a área dele vai valorizar mais, vai ser ordenado, o núcleo, tudo vai melhorar. Então, a vantagem de a gente estar pegando a anuência é isso. Eu acho que se todo mundo conseguir pegar a anuência, explicar pessoalmente para a pessoa, ter um contato, é muito bom, até por conta do trabalho e da eficiência. Pode passar.
Ó, esse daí é na verdade, é o projeto de destaque de áreas, tá? Que a gente fez, eu demonstrei aí, não colocamos todo, não coloquei todo, porque ele é muito grande. Como o núcleo é muito adensado, tinha muito lote, aí para vocês verem a quantidade de tabelas, de rumos, de azimuth, era uma área muito grande, muito adensado. Na verdade, depois, assim, o que o cartório aqui nos exigia? Que a gente colocava a lista de ocupantes juntamente no projeto, não fazia uma lista à parte. Mas aí, por conta desse núcleo aí, a gente fazia, nos outros núcleos menores, a gente até conseguia fazer isso que o cartório nos exigia. Mas nesse núcleo com 161 lotes, não tinha como colocar a lista do lado do projeto, porque ficaria totalmente poluído. Então, o que a gente fazia? O que eu conversei com a escrevente, com a oficial aqui do cartório de Vinhedo, que o cartório competente aqui não é Louveira, não tem cartório de registro, é cidade pequena, é Vinhedo, né? E aí eu conversei com ela, nós fazíamos um documento à parte. Eu pegava, né, colocava, fazia o documento, colocava que indicasse, né, essa lista de ocupantes, uma CRF e tal, e aí ela aceitava, porque até então, ela no começo, ela não aceitava muito. Então, eu tive que conversar várias vezes, explicar várias vezes, né, que não tinha como. Tudo formas, né, de você estar colocando para o cartório e tendo, né, um êxito maior também, né, e ele está confiando no seu trabalho. E aí, né, esse daqui é o destaque de áreas. Pode passar para o outro, por favor. Esse daqui é o projeto urbanístico, né, que foi feito, né, da área, né, dos lotes, são 161 lotes, com metragem de 90 a 250 metros quadrados, se vocês verificarem, é muito, assim, cada um é numa metragem diferente, e divididos em 6 quadras de AF, todas, a gente nós conseguimos áreas adicionais para estar melhorando também, porque aí esse núcleo aí, esse bairro, ele é bem longe do centro, ele não é próximo ao centro. Lá nesse bairro não tem escola próxima, não tem posto de saúde, não tem praticamente assim, é um bairro bem isolado. Não é zona rural, mas assim, é bem próximo. Então, assim, com essa regularização, o que aconteceu? A gente, na verdade, conseguimos também, né, levar melhorias, né, tendo áreas, né, depois né, da regularização registrada, tudo certinho, obtendo áreas para estar melhorando para essa população, né, ter melhores condições de vida, né? Pode passar. Esse daí é quando foi, depois de todo, né, foi todas as fases do cartório, tudo, a gente levou lá, né, levou todos os projetos, a CRF, todas as etapas, conforme a lei 13465 nos expõe, nós obtivemos o registro do imóvel, o registro do loteamento, né? Aí aqui é uma foto de uma matrícula, né? Uma matrícula denominada 961 lotes, as quadras, a metragem, todas as matrículas foram abertas, né? Todas as matrículas foram abertas, dos lotes. Então, assim, foi muito bacana, porque, assim, foram muitas famílias, muitas famílias foram ajudadas, muitas famílias, assim, obtiveram melhorias, tá? E aqui a foto, né? Daqui a foto que aqui o prefeito, no caso, o superintendente, na verdade, da época, né? Nós entregando, já estávamos na pandemia, tá? Quando conseguimos entregar esse núcleo, aqui o prefeito e uma família, então nós não selecionamos todo mundo, selecionamos 10 famílias para ser entregue, fizemos por amostragem, porque não tinha como, era muita gente, então, assim, nós, na verdade, o que nós fizemos? Levamos, né, a qualidade de vida para o pessoal, pode passar. Depois. Isso. Aí, depois a gente entregou, fizemos as mostragens, levamos para algumas famílias, tal. E aí, o que eu queria demonstrar para vocês? Essas fotos, né, depois do Vila da Conquista, né, para vocês verem aqui, ó. Agora aqui, ó, a máquina pavimentando, aqui guia, sarjeta, águas pluviais, olha aqui o asfalto, pavimentação, é outro núcleo, na verdade, assim, é outra cara, não tem nada a ver quando iniciamos os trabalhos. Aí, o que a gente, nós, assim, o que obtivemos de resultados? Na verdade, a gente foi, mais de 300 famílias obtiveram resultados, foram beneficiadas,
As ruas tornaram oficiais, até porque então nem correio ia lá, não tinha transporte público. A prefeitura conseguiu, no processo de regulação fundiária, conseguiu praticamente esgotar todas as infraestruturas essenciais que precisavam ter no núcleo. Além do que, o que nós conseguimos também com a melhoria, né, melhoramos, né, o núcleo, nós conseguimos na área institucional, na regularização, conseguimos um projeto de uma quadra poliesportiva lá para a população, porque até então não tinha nada. Então, assim, o que é bacana é que foi cada vez mais melhorando a qualidade de vida, e aqui, Louveira, o pessoal assim, foi acreditando no trabalho, até então viu que realmente é possível. A gente pegou um núcleo do nada, um núcleo que não tinha nada praticamente, era uma parte, a invasão em APP, e conseguimos, né, levar o registro, levar a infraestrutura, levar praticamente tudo que era necessário para as famílias terem a dignidade, né, e ter um nome da matrícula, um nome seu, né, eles não falam matrícula, né, que eles falam escritura pública. Eles não falam que é, mas não sabem que é matrícula. Então, assim, o nome na sua matrícula, saber que com esse nome ele pode financiar o imóvel dele, pode valorizar o imóvel dele, pode vender num eventual falecimento, ele pode também estar deixando certinho para a família. Então, assim, o que eu penso que a regularização só tende a ter vários benefícios e eu acredito que a política habitacional das cidades é muito interessante ter uma pessoa que cuide disso, né? Porque, assim, isso daí vai alcançar vários resultados, como foi alcançado aqui em Louveira. O prefeito da antiga gestão, ele enfatizava muito, né? Enfatizava muito o meio ambiente, a política habitacional, melhores condições de moradias para as pessoas, porque por mais que aqui Louveira seja uma cidade pequena, ela tem uma política habitacional, um pouco, as áreas, não tem tanta área para construção, então, assim, as pessoas vêm de outros estados e não tem onde morar, mora praticamente tudo junto. E aí, por isso, acaba surgindo esses loteamentos irregulares, porque eles não têm condições de pagar, não tem condições de comprar uma casa regular, acaba surgindo a irregularidade, não tem como, que a pessoa precisa morar, né? Não tem. E o aluguel aqui, como é cidade muito próxima a Angué, é muito caro, é tudo muito caro. Então, o que eles fazem? Eles compram um lote em 4, 5 famílias, e eles constroem em uma semana, porque juntam todas as famílias, e moram lá. E é assim que vai fazendo a cadeia. E aí, por isso que eu entendo que os prefeitos aí da região têm que estar dando um olhar melhor, um olhar social para essas famílias aí. Todo mundo precisa namorar, né? Pode mudar, Erika. Obrigada, gente, a minha apresentação foi um pouco corrido tudo, mas assim, qualquer dúvida, estou à disposição. Espero ter passado um pouco aí da minha experiência para vocês. E estou à disposição. Obrigada, tá? A gente é que agradece, Giovana, tá vendo? Falou que não estava acostumada, foi super top, prática, clara, como sempre foi também. Trabalho Obrigada. muito bonito no Vila da Conquista aí. E legal sua apresentação, que você mostra realmente a melhoria do bairro, né? A melhoria do núcleo, em tão pouco tempo também, e a regularização é passo a passo, né? A gente sabe disso. De manhã nós discutimos isso, alguém fez uma pergunta de tempo, né? Quanto tempo demora, a Renato colocou, né? Que depende muito da situação da área, tanto das questões de matrícula, de propriedade, e aí você colocou aqui toda essa situação do Vila da Conquista, e depois a gente volta para o debate. Então, se tiver alguma pergunta aí do público, para a gente fazer os encaminhamentos. Foi até menos tempo, okay. Muito bem, muito objetivo, adorei. Que bom. Muito bom, Giovana, muito bom. Trabalho bonito que vocês fizeram lá em Louveira. E deve estar acontecendo ainda muita coisa lá. Eu, particularmente, conheci, fui lá uma vez conversar com vocês e gostei bastante. Obrigada. E agora acho que a gente já passa para o Jorge, então, que vem trazer um pouco da visão aqui do município de Piracicaba também. Fechando o nosso ciclo. Infelizmente, a Secretaria de Obras não vem, era para estar a Secretaria de Obras e ENDAP aqui, porque em Piracicaba é dividido, né? Quem lida com interesse social e quem lida com interesse específico.
mas o Jorge vai trazer para a gente um pouco dessa questão da regularização fundiária, de interesse social, talvez, não sei o que você vai falar, talvez você dê alguma pincelada no específico, mas fique à vontade, então, Jorge, e no final aí a gente volta para fazer os encaminhamentos. Tá bom? Obrigada. Ok, Silvinha. Obrigado. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Boa tarde a todos me ouvindo? Perfeito. Pessoal do YouTube, pessoal do Zoom. Queria parabenizar aí a Escola do Legislativo, vereadora Silvinha, junto com o Pedro Kawai na coordenação aí da Escola do Legislativo, vem fazendo um trabalho aí bacana, né, de trazendo aí pessoas de áreas diversas. Agora está também o Cimapira, concomitante aí, terminando a REURB sem mistério. Nós tivemos nesses 6 módulos, né, hoje fechando com 6 módulos, vários profissionais de áreas diversas, né, promotores, advogados, especialistas, técnicos, engenheiros, né, trazendo aí para a gente à luz bastante informação em relação à questão de regularização fundiária, que é um mote e é uma necessidade em todos os mais de 5.700 municípios no Brasil, né? Não é diferente aqui em Piracicaba. Eu vou fazer uma apresentação a todos aí, a relação aqui trazendo mais a questão do estado da arte, né? Como é que a questão da regularização fundiária acontece em Piracicaba? Faço um retrospecto breve, histórico, e trago aqui o estado da arte, né? Como é que nós nos encontramos hoje, 2021, né? Com os nossos procedimentos aí de regularização de núcleos informais, trazendo aí a segurança, né? As famílias na questão da posse, a questão ter a matrícula, né? Isso é uma segurança maior de toda a família. Ter aí o seu imóvel garantido, sem ter o risco de ser despejado mais cedo ou mais tarde. Então, isso é muito importante. Piracicaba tem se empenhado também nessa questão. Então, a ENDAP, ela não é uma autarquia, ela não é uma secretaria, ela é uma empresa, né? Nós temos aqui, só deixa eu voltar um slide, isso. Ela é uma empresa de direito privado, com patrimônio próprio e autonomia administrativa. Ela foi criada em 1990. O ano passado, no mês de novembro, a ENDAP fez 30 anos de existência. Então, esse retrospecto também eu busco um pouquinho ao longo dessas 3 décadas, o quanto que a ENDAP contribuiu com seus técnicos, né, suas ações e programas no município de Piracicaba. Estou voltando o slide aqui. A ENDAP sendo uma empresa, então nós não temos um secretário municipal, nós temos um diretor-presidente, do qual hoje está alocado como presidente aqui da casa, o engenheiro Sérgio Maluf Chaim, e também nós temos um corpo diretivo formado por outro engenheiro, né, o senhor Claudinei José Casagrande, recentemente alocado também à casa, compondo aí nosso corpo técnico. Há de se ressaltar que a ENDAP hoje está com um grupo técnico bastante reduzido, mas, porém, e entretanto, muito capacitado. Nós temos aí a doutora Vivi, assessora jurídica, que nos tem aí acompanhado em todos os passos, né, do processo de regularização fundiária. A assessoria jurídica é muito importante em todos os seus etapas do processo, e também nosso corpo da área de serviço social, né? Nós temos aí assistente social, estagiários também empenhados, que venham ao encontro aí de colaborar para que a gente possa ter esse processo aí tecnicamente correto, né? E que chegue a termo no cartório aí para que a gente tenha, de fato, as matrículas aí elaboradas e encaminhadas às famílias. Bom, panorama geral, status e perspectivas, a pauta geral que a gente vai abordar. Então, Piracicaba, né, através da ENDAP, ao longo desses 30 anos, desenvolveu várias ações e programas, desde do fornecimento de habitações de interesse social em vários núcleos, em parceria próprio, né, produção própria, e também através de mutirões, e também parcerias com o governo do Estado de São Paulo e também o governo federal, o CDHU, e programas do governo federal, inclusive o último, né, de habitação, o programa Minha Casa Minha Vida, programa Minha Casa Minha Vida, do Ministério das Cidades. Há 2 anos atrás, ele foi desativado, né? Bom, outros programas também que a ENDAP vinha desenvolvendo ao longo da sua existência, programas de urbanização, programas de urbanização de núcleos. Você vê aí a foto antes e depois de alguns núcleos, né?
A questão asfáltica também, a INDAP proveu em alguns núcleos. Aqui embaixo o núcleo Tatuapé, sendo asfaltado, de longa data. Aqui um outro núcleo também recebendo aqui benfeitorias de infraestrutura, como antes do asfalto chegar, nós temos que colocar também a questão da rede de coleta de águas pluviais, a rede de água de esgoto, então toda essa infraestrutura prévia para que um processo de regularização fundiária possa ocorrer. Aqui é bem, olha, caótico essa situação aqui no núcleo chamado Monte Cristo, né? E depois das obras de infraestrutura, no caso aqui um calçamento e um arruamento, né? Uma pequena rua aqui, uma viela, vamos dizer assim, terminando aqui embaixo. Então, você vê o antes e depois aí com qualidade, segurança, né? A benfeitoria que é uma infraestrutura no núcleo informal precário, hoje já em processo de até esse núcleo, depois eu vou estar na frente, que já avançamos bem no processo de regularização fundiária. Outros programas também que a INDAP fomentou em Piracicaba, em articulação com o governo federal, né, o Ministério das Cidades, através do FAR, foi o subsídio para trazer habitações de interesse social da tipologia apartamentos. Então, nós temos aqui alguns núcleos, como Piracicaba, os IPs e o Vida Nova, totalizando aí um montante de cerca de mais de 3 mil unidades habitacionais em Piracicaba. Aqui eu tenho uma conta aqui, 3.076 exatamente, unidades, as últimas entregues em Piracicaba. Totalizando aí ao longo desses 30 anos, a INDAP fomentou aí cerca de 18 mil unidades habitacionais ao longo desses 30 anos. Porém, entretanto, como qualquer município, a questão dinâmica, né, de uso e ocupação, a questão de ocupações, as crises também econômicas, agora com essa questão também da pandemia, só tem se agravado, essa questão do déficit, essa questão de não ter condição de pagar um aluguel. Então, o município de Piracicaba também tem as suas demandas nesse sentido. Questão de legislação e aparatos legais, eu quero destacar apenas, né, as outras ao longo dos nossos encontros aqui na REURB Sem Mistérios, pela Escola do Legislativo, nós já vivimos vários aparatos legais, Estatuto das Cidades, né, a Lei 12.424, que institui o Programa Minha Casa Minha Vida. Mais especificamente, eu quero destacar a Lei de REURB, a Federal 13.465, de 2017, o seu decreto que regulamenta, e as leis municipais aqui do município de Piracicaba, especificamente a 9203, tá, que eu vou destacar logo à frente, e a 404. Também o nosso plano diretor, recentemente aí aprovado, que traz alguns regulamentos, né, diretrizes de uso e ocupação do solo, como zoneamento, para que a gente possa também ter as nossas leis e abastecer ou contribuir para que habitações de interesse social sejam aí regulamentadas. Bom, essa lei específica, ela foi sancionada no meio do ano de 2019. Até então, desde a sua criação, a INDAP teve a sua incumbência da regularização fundiária também de interesse específico. No meio do ano de 2019, então, através desse aparato legal, então fica incumbido a Secretaria de Obras, a regularização fundiária de interesse específico, e a INDAP, a regularização fundiária de interesse social, né? Aqui o destaque aqui do artigo 26 e o artigo 13 da lei. A Lei Complementar 404 do município, ela traz o quê? As diretrizes, lógico que ela bebe lá no Decreto Federal 9.310 e na Lei Federal 13.465, para trazer as diretrizes para o município nas questões de regularização fundiária, tanto específica quanto de interesse social. Então, a gente tem bebido aí nessas leis, né, para que a gente possa atender todas as fases de procedimento da REURB-S, no caso que a gente caminhe com todos os nossos procedimentos, seja ele projetos técnicos, para findar aí na matrícula sendo emitida do cartório. Bom, nós tivemos no ano de 2019 alguns desafios aqui na INDAP, 2020 também, e até mesmo da necessidade de a gente desenhar essas fases de procedimento da REURB-S. Uma vez desenhado, uma vez mapeado processos, procedimentos, as fases, nós conseguimos empenhar recursos, tanto eles humanos, técnicos, como também recursos, né, orçamentários, para que a gente pudesse contratar outros serviços quando necessário. Então, é necessário a gente mapear, é necessário a gente, né, ter um fluxograma do processo e procedimento. Nós dividimos nossas fases em 4, tá? Desde, né, a delimitação da área, o termo de abertura no processo administrativo,
até a declaração de interesse social, e aí vai descendo, né, 25%, 50%, 75% na fase 1, e vai para a fase 2. E vamos avançando até chegar à fase 4, que é o registro e abertura das matrículas individualizadas. Né? Isso tudo dando um bom, né, um processo, nota devolutiva atendida, quando existe a nota devolutiva, geralmente existe, né, geralmente a gente tem que fazer alguma retificação, e ainda saindo no termo, né, quando tem a fase 4 atendida 100%, nós temos o registro e abertura das matrículas individualizadas pelo cartório de registro de imóveis. Tudo isso, pessoal, eu quero ressaltar, aqui tem um rodapé, que esses documentos vocês encontram disponibilizados e sempre estão sendo atualizados periodicamente no site da INDAP. Tá? Bom, nós temos o nosso fluxograma, que envolve tanto o setor de engenharia e arquitetura, quanto o setor social. Aqui vocês vão encontrar alguns conectores, né? Em algum momento, quando inicia o processo, né, desde a abertura do processo administrativo, o serviço social, nesse conector aqui amarelo, então ele chega aqui para o setor social para fazer uma visita técnica ao núcleo para você caracterizar se ele é de interesse social ou não. Então, diz a lei que se você tem um núcleo de 100 unidades habitacionais ou 100 moradias, se tiver 50 mais um, né, precário, com renda familiar de 0 a 3 salários mínimos, caracteriza-se como de interesse social. Então, esse núcleo como um todo, inclusive os outros que não são tanto precários, entra no processo aí de regularização fundiária de interesse social. Um outro passo que é importante, que a gente consensuou também com o Ministério Público, é o selamento do número de famílias e moradias desse núcleo, dos núcleos em Piracicaba. Então, nós temos empenhado grandes esforços técnicos, administrativos e também jurídicos nesse processo de selamento. A equipe técnica vai a campo, né, juntamente com as lideranças locais, para legitimar o processo. Então, as casas são todas visitadas, levantamento dos ocupantes, né, o titular da casa, a numeração daquela moradia, e no final de todo esse processo, um termo de selagem averbado, né, juntamente com a técnica da área, assistente social, o responsável pela instituição, no caso aqui pela INDAP, né, e os legitimados aí, lideranças daqueles núcleos. Essa placa, depois, ela é elaborada, é uma placa virtual que vai para o site, então está consensuada com o Ministério Público a questão da transparência dos nossos documentos também. No caso, aí é um núcleo chamado Portelinha, que fica no bairro Vila Cristina. Professor, acho que deu uma travadinha, se o senhor estiver nos ouvindo. Eu estou ouvindo? Voltou, ok. O senhor estava falando da Portelinha. Então, aí sobe para o nosso site essa placa virtual de selagem daquele núcleo, onde essa placa traz das informações do núcleo, né, Portelinha, bairro Vila Cristina, e também a data que foi feito esse documento, e o processo administrativo, tudo aí, fase de urbanização que se encontra, B1, B2, B1 e B2, depois nós vamos ver lá na frente, que é relacionado à questão de energia elétrica. C1 e C2, água e esgoto, também já contemplado naquele núcleo. A fase de REURBS está na fase 1, já contemplado 100%. Observação, fica expressamente proibido o aumento do número de moradias, assim como a venda, o fracionamento de lotes ou moradias. O descumprimento dessas orientações acarretará na imediata remoção das excedentes moradias que foi aqui, né, computada. Sobe também para o site a listagem dos moradores, como se fosse uma CRF, tá? Com alguns dados. Então, está tudo no nosso site, esses documentos de todos os núcleos que nós selamos. Isso nos legitima a fazer um maior controle do adensamento daquele núcleo. Uma vez 911 moradias, 911 moradias daqui a 6 meses. Tá? Isso também nos permite a fazer uma gestão orçamentária, né, de empenhar esforços para urbanização e regularização fundiária daquele núcleo. Nós temos o nosso cronograma também no site de selamento, onde nós estamos aqui, né, no mês de junho, e nós temos ainda alguns núcleos, e somente esses que faltam para a gente fazer o selamento. Esses dois últimos aqui, Esperança e Pantanal, nós estamos agora findando com as lideranças, uma vez que, a partir do mês de fevereiro, janeiro, nós temos intensificado a questão da fase de restrição, a prevenção à Covid, Plano de São Paulo de prevenção, e nossa equipe não pode ir a campo. Então, nós estamos fazendo uma estratégia, junto com outra secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, a SMADES, e junto com as lideranças locais e os CRAS no território.
Então, a gente está fazendo uma forma de selamento diferente, adaptada devido à condição atual, mas, porém, com responsabilidade técnica que é devida. Todos esses dados também se encontram lá no site. A nossa equipe, então, técnica, o recurso aqui, como eu já falei, ela é reduzida, porém muito capacitada. Nós temos um arquiteto, temos estagiários da área de urbanismo também, arquitetura, temos o diretor técnico, que é um engenheiro civil, nosso presidente também é engenheiro civil, nós temos a doutora também, a nossa assessoria jurídica também, de longa data da casa, mas que é aproximadamente 20 anos de ENDAP. Toda essa experiência aí, a gente tem conseguido alguns resultados, muitos resultados positivos, diga de passagem. Tá? Alguns recursos também nós bebemos lá no governo federal, no governo estadual, no caso, né, aqui com o programa Cidade Legal, que já foi citada pela doutora Giovana e Silvinha, e também o papel passado do governo federal. Mas o grosso mesmo da nossa regularização fundiária é com verbas aqui arroladas pelo próprio município, né, da nossa dotação e do nosso caixa aqui da ENDAP. Bom, recentemente, na virada do ano passado, nós identificamos, através do mapeamento da revisão do Plano Municipal de Habitação e Interesse Social, 76 núcleos informais em Piracicaba. Aqui, pessoal, eu gostaria de fazer só uma fala conceitual, né, porque muito se diz, muito se ouve, mesmo na imprensa, tal, que Piracicaba tem 76 favelas. Não, Piracicaba não tem 76 favelas, e a gente vai ver isso. Tá? Um núcleo caracterizado como precário, né, que pode ser classificado como uma favela, né, um aglomerado subnormal, se ele tiver a tipologia, habitação de madeira, cobertura precária, não tem uma unidade de banheiro, né, de sanitário específica, exclusiva, o adensamento mais de 3 pessoas por cômodo. Então, tem várias questões ou requisitos que você qualifica aquele núcleo como favela. E nós vamos ver que Piracicaba não tem 76 favelas. Tá? A maior concentração dos nossos núcleos estão na região sudoeste do município, e aqui é uma região bem adensada de núcleos informais, e é uma região de topografia muito também prejudicada. Nós temos várias regiões aí de risco, né? De morro, topo de morro, e também nesses morros aí a gente tem algumas ocupações. Aí, mais especificamente, mostrando essa região sudoeste, e olha o adensamento de núcleos aí identificados. Bom, o primeiro núcleo surgiu no final da década de 60 em Piracicaba, chamado Jardim Algodual, e seguido do Tatuapé, que a princípio foi chamado de Santo Antônio. Então, aqui, uma vista aérea do Jardim Algodual hoje, tá? Totalmente já urbanizado e regularizado, tá? Que fica aqui na região norte do município. Bom, o status da REURB no município. Dos 76 núcleos arrolados, nós temos 15 núcleos, já vou aqui para o final, 15 núcleos formalizados. Então, ele sai do status da informalidade para a formalidade de interesse social. Por quê? Já foi regularizado. Então, nós temos 15 núcleos, inclusive, recentemente, sobe São Dimas, Vila ENDAP, né, recentemente regularizado, Guaminhum 2, tá? E a Jardim Glória foram os mais recentes agora regularizados. Tá? Totalizando aí, desses 15, mais 3.186 lotes, totalizando também uma família por lote que a gente computou neste caso desses 15, também 3.186 famílias beneficiadas com a matrícula em mão e a garantia de posse do seu imóvel. Outro grupo que a gente vai classificar agora, outros 39 núcleos, são núcleos de interesse social, que ainda estão informais, mas já estão totalmente urbanizados, ou seja, com água, esgoto, asfalto, já é um bairro. Tá? Então, esses que estão destacados aqui em verde, já estão para encaminhar ao cartório, ou seja, todo o processo de regularização já está tramitado, ou seja, agora o cartório tem que fazer as suas vistas, se tiver uma nota devolutiva, a gente deve atender. Mas esses que estão destacados em amarelo são aqueles que ainda têm algum entrave no sentido de um confrontante ou de uma matrícula, onde a gente tem que chamar esse proprietário daquela matrícula, fazer uma dação em pagamento, trâmites administrativos, jurídicos necessários no processo de regularização. Tá? Então, passando aqui, tá vendo esse aqui com destaque também, com trâmite administrativo aí
tramitando, no caso desse núcleo chamado MAF, Esplanada. Maria Cláudia, Maria Helena, Nova Paulista, todos já em processo dos seus projetos técnicos já pronto, né, listagem de ocupantes, RF já também tramitando. Então, nós estamos com muitos núcleos, posso dizer assim, na boca aí do forno para poder sair também para o cartório para ser regularizado. Tá? Parque Holanda já foi protocolado no cartório, esse que está mais com destaque aqui, em verde mais escuro. E esses mais destacados em amarelo são aqueles que já estão com o projeto técnico em andamento avançado. Tá? Se vocês olharem aqui, né, a fase 3, 75%, bem adiantado. Nós estamos com algo aqui ambiental sendo elaborado e nós precisamos ter a declaração de regularidade ambiental para ir para o cartório também. Esse núcleo aqui, Tatuapé, com 446 lotes, ou seja, matrículas que sairão, já está com a última nota devolutiva atendida e já está no cartório para sair agora essas matrículas. Então, pessoal, 39 núcleos urbanizados e em processo de regularização, e esses com destaque já quase todos eles regularizados. Se estão urbanizados, habitação não é precária, tipologia alvenaria, então nós não qualificamos como favelas. Então, nós temos aí 15 núcleos lá em cima, no caso aqui 12 núcleos, tá? Porque se tem 3 aqui que já estavam antes da lei, Bosque do Lenheiro, Minas Nova e Parque do Olimpo não entra nesse cômputo dos 76 núcleos. Então, com mais 39, nós temos aí um total, né, de 39 vai para 41, mais 10, 51 núcleos urbanizados, outros regularizados e esses já quase regularizados. Então, não são favelas, tá certo? Então, esse conceito é bom a gente destacar nesse momento. Outros núcleos, outros 15 núcleos, nós estamos com o processo de realização e urbanização em andamento. Então, vocês veem aqui nessa coluna, a urbanização está avançando, água, esgoto, aqui energia elétrica com água e esgoto, aqui já tem aqui até umas guias e sarjetas avançando. Esses que estão destacados em vermelho, tá? Nós temos aí alguns embargos, que ainda ou mesmo é área de risco, ou mesmo está tramitando algumas questões também jurídicas. Se nós contarmos todos esses aqui destacados em vermelho, nós temos 22 núcleos em Piracicaba precários, ou seja, sem urbanização. Ó, esse aqui só tem esgoto, a rede de esgoto, a rede de água já está chegando, a rede de água e esgoto, nesse caso aqui. Então, esse a gente pode chamar de uma situação precária, a tipologia não é, né, tão ainda adequada, nós classificaríamos esses como favelas. Mas nós, no nosso Plano Municipal de Habitação e também aqui da INDAP, nós estamos tecnicamente chamando esses núcleos de núcleos informais, de interesse social, não com aquela terminologia favela, que tem todo um estigma, né, e um pejorativo do que traz já a palavra do favelado, né, do morar numa favela. Bom, isto posto, nós temos um total aí de mais de 10 mil famílias que serão atendidas em todo esse processo. Todos esses documentos vocês encontram no site da INDAP. Esse material também vai ficar disponibilizado para vocês, ok? Nossas perspectivas. Pessoal, nós temos muito ainda o que fazer. A gestão aqui é nova, nós estamos aí com 6 meses do novo prefeito, né, o novo presidente que assumiu a casa também, mas mapeamos todos esses processos, mapeamos todas as nossas demandas. Agora nós estamos empenhados em priorizar ações, dar continuidade naquelas que já estão tramitando, mas priorizar com responsabilidade técnica. Tem um tempo todo o processo, mas todo o processo que a gente pode fazer com responsabilidade e qualidade técnica, a gente pode diminuir esse processo, e a gente está empenhado nisso, né? Tanto é que os nossos resultados já têm aí mostrado um grande avanço no processo de regularização em Piracicaba. O Plano Municipal de Habitação é um documento que todo município, né, acima de 100 mil habitantes, no caso de Piracicaba, com 400 mil, é necessário ter para captar recursos junto ao Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, lá no governo federal. Então, o município de Piracicaba apresentou seu plano municipal em 2009 e, depois de um certo tempo, requer a revisão. E a revisão foi feita. E no final de 2019, e entregue no início, né, do ano de 2020. Em maio do ano passado, nós protocolamos esse documento junto ao Ministério Público, subimos ao site, demos publicidade, fomos à audiência pública em outubro. Com a pandemia, teve a flexibilidade, a gente poder fazer parte virtual e parte presencial, né? Fizemos audiência pública, ele foi aprovado pelo Conselho, pelos membros do Conselho Municipal de Habitação, também no ano passado, no final dele,
protocolado na Câmara dos Vereadores, como PLC 19, no final do ano passado, e reapresentado esse ano na Câmara. Tá? Aí houve uma sugestão, né, dos nobres vereadores para que nós fizéssemos a apresentação junto ao Conselho das Cidades. Fizemos no mês de maio, né, o mês passado, tivemos a aprovação de todos os membros por unanimidade do Plano Municipal de Habitação, e agora ele vai passar, foi passado também de novo pelos novos membros do Conselho Municipal de Habitação para apreciação, e agora os vereadores, né, têm as suas câmaras temáticas, né, está chamando agora uma comissão de Justiça e Redação para que nós façamos uma audiência pública no dia 9. Na semana próxima, nós vamos fazer, no dia 9, às 14 horas, uma audiência pública apresentando o Plano Municipal de Habitação para aprovação. Ele necessita ser aprovado. Concomitante a ele, nós precisamos regulamentar também, atualizar o nosso Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, assim como, né, ter um conselho gestor desse fundo, exigência do governo federal. Sem atender essas exigências, Plano Municipal de Habitação atualizado, né, nós temos o nosso fundo municipal atuante, né? Ele é ativo, e nossos conselheiros, os conselhos gestor atuante, o governo federal não nos autoriza a captar recursos. Então, nós precisamos desses documentos, estamos empenhados com ele aí tramitando agora na Câmara dos Vereadores. Bom, a importância da aprovação do plano é condição primordial para que o município acesse recursos, como já foi dito. Captar recursos é condição básica para que a gente possa ter as nossas ações e políticas públicas de habitação apresentadas no plano, ações e metas, executar elas. O Ministério do Desenvolvimento Regional, através do programa Casa Verde e Amarela, já lançou alguns editais para captação de recursos. E os municípios que atenderem esses requisitos entram na fila. Então, o recurso é escasso. Nós tivemos uma máxima aí que o FAR, né, que é a verba maior, né, o FAR do governo federal, junto à Caixa, já está cortando alguns subsídios. Então, a gente precisa ter aí nossos aparatos legais atendidos para a gente correr junto ao Ministério, junto aí às fontes de fomento para captar esse recurso. A importância também é que a gente tenha tudo isso aprovado para executar as ações e atingir as metas propostas ao longo dos 15 anos, mais com vistas aos próximos 3 anos. Bom, nosso compromisso aqui com o Executivo Local, né, a INDAP, como sendo o propositor do plano e das ações de políticas públicas de habitação de interesse social no município, então nós nos comprometemos tecnicamente, não é, a captar esses recursos pós-aprovação e desses aparatos legais do Fundo Municipal e Conselho Gestor, assim como do Fundo do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborar projetos executivos para captar esses recursos, aplicar indicadores de monitoramento, periodicamente teremos assembleias, né, ou mesmo audiências públicas, e também alguns eventos temáticos da área, né, como esse que está acontecendo através aí da Escola do Legislativo, e o UBC Ministérios. Nós também temos que promover também esses encontros, debates, participação ampla, e iniciar de passo para passo, agora, após a aprovação, a próxima revisão do plano, que ela é dinâmica, né? Todo o processo de REURB, todo o processo de habitação de interesse social de um município é dinâmico. Então, é para e passo indicadores, para e passo, né, a gente monitorando, atualizando dados, informações, com a participação de todos os envolvidos. Nós temos nossos colaboradores aqui no Executivo, o SEMAI, a Secretaria de Desenvolvimento de Desenvolvimento Social, a CEMOB, Secretaria de Obras, e também o SEMAI é a nossa autarquia, que é responsável pelo fornecimento de água potável e também responsável pelo esgoto no município. E também, né, todos os vereadores também em parceria com a gente no Executivo, para que a gente possa buscar caminhos, encontrar soluções viáveis, tecnicamente viável, né, responsabilidade jurídica, administrativa e que seja sustentável e com segurança para as famílias, certo? Então, eu agradeço a participação, obrigado, Silvia, pelo convite feito aqui à instituição, o senhor Sérgio também agradece, nosso diretor-presidente, e ficamos à disposição aí para algumas questões que forem enviadas para a gente. Obrigado. Muito obrigada, Jorge, muito objetivo, muito claro. Aprendi um pouco mais aí, em especial aos NIS e favelas, né? Senti um pouco de saudade aí
na verdade, lembrei, né, quando eu fiz o mestrado em 2005, que analisamos o porquê não da regularização fundiária e né, porque não acontecia de uma maneira rápida e naquela época não tinha recurso, não tinha legislação, equipe técnica mais reduzida. E aí eu só considero que teve vários avanços mesmo, né? Tanto de legislação como de programas estaduais, programas federais que vieram aí para nos assessorar e nos ajudar. Vi aí que o Sérgio Chaim também está com a gente. Eu queria agradecer, esqueci de falar da Viva, esqueci de falar da Rose, equipe super qualificada, equipe que regaça as mangas, né, na INDAP para que as coisas aconteçam. E realmente, né, se fosse fácil já estava pronto, né? A casa já estava arrumada, né? Não é tão fácil assim. E lembrando daquela definição da Betânia Fonsin, falei de manhã também, que a regularização é um processo que envolve jurídico, físico, social, ambiental, e depende de equipe multidisciplinar. O NACO colocou isso também na palestra dele. Então, a gente vê que não é tão linear, tão rápido, tão fácil assim. Ainda bem que a gente tem uma empresa de habitação municipal, né, na cidade. Tem municípios que nem tem quem cuide da questão da habitação social, né? Ainda fica meio no limbo entre Secretaria de Obras, Secretarias de Infraestrutura. Trabalhei em Limeira, por exemplo, lá é Secretaria de Habitação. Mas a gente vê também, né, vamos dizer, desmonte, mas vê algumas coisas assim que o Estado também não está tão presente agora nos programas, o governo federal tentando realinhar o programa Minha Casa Verde e Amarela, e todo mundo ajeitando a casa, né? Você mesmo colocou que é uma gestão nova aqui municipal, né? Que estão tentando entrar com foco mais técnico. Realmente a situação não é fácil, mas nós ficamos bastante na questão Piracicaba agora à tarde, né? Eu não sei se todo mundo que está aí no debate, lógico que o Jorge explicou de uma maneira bem clara, trouxe as tabelas aí, nós vimos que andou alguma coisa tem problemas jurídicos. Lembra, Giovana, do Campo do Mafra? A Giovana também participou dessa regularização de Esplanada Campo do Mafra, e nós vimos o número de matrículas do imóvel, onde ele está, né, em que fase ele está. Tem alguns núcleos que eu analisei lá no mestrado, por exemplo, o São Dimas, que avançou, o Glória, que avançou alguma coisa, já está em fase, né, de titulação. As pessoas confundem matrícula com escritura, a Giovana também colocou isso, eles falam em escritura, né, diferente do registro, da matrícula. Mas eu queria dizer que acho que eu passo para a Érica ver se tem alguma consideração. Não sei se tem, de novo, porque ficou um pouco na especificidade aí de Piracicaba. Eu estou vendo que tem muita gente de fora fazendo o curso. Aliás, acho que a maioria, né? Estou vendo hoje bastante gente da INDAP, mas não estou vendo aqui, pelo menos aqui no chat do Zoom, nenhum vereador, nem assessor de vereador. Acho que estou eu aqui nessa discussão, mas eu praticamente, essa parte de habitação e regularização, tenho um conhecimento. Participamos do plano diretor quando estava aqui com a Nancy, Jorge também participou, a INDAP também participou, né? Então a gente já tem um conhecimento de como as coisas são aí, de como as coisas se dão, né? E realmente a cidade é dinâmica, né? Como diz o Chico Sainz, eu abri minha palestra com o doutor Ivan, a cidade não para, a cidade só cresce, né? O de cima sobe, o de baixo desce. Então tem vários raps, vários sambas que traduzem essa dinâmica toda da cidade. Ontem nós tivemos uma palestra, não sei quem pôde assistir, com o doutor Paulo Saldiva, da TV Cultura, médico patologista, trazendo essa questão das cidades atuais, né? Como elas estão doentes, né? Fazendo uma similaridade com as doenças realmente patológicas aí, e essa cidade que a gente produziu aí com essa urbanização desenfreada, com essa não preservação das áreas verdes, com essa falta de saneamento, com a poluição, enfim, mas faz a gente repensar um monte de coisa, né? Eu acho que o debate é bom para isso, para repensar. Vi que a Lídia também está aí, do IPLAP,
Tá, eu acho que vamos ver se a Érica passa umas questões, se tem algumas questões, vocês cumpriram bem o prazo para não ficar muito cansativo, acho que passaram o recado. E a Érica conduz aí, depois eu fecho e a gente faz uma conversa final aí. Obrigada, Jorge. Obrigada, Sérgio. Ok, obrigado. Olha, nós tivemos apenas uma pergunta por enquanto, é do Carlos Liso, ele está no YouTube. Não é preocupante ter que depender de recursos federais para regularização, sabendo que o governo federal não dá prioridade para isso? Piracicaba aplica recurso próprio? Boa pergunta, Carlos. Aliás, o Carlos é também colega de regularização fundiária faz tempo. Jorge, você fala? Ou se o Sérgio quiser falar um pouco, a gente abre também. Tá. Ok. Então, não é específico, né, a necessidade. Nós não temos aqui, conforme foi mostrado, né, todos os nossos máximos, 90% da nossa regularização não foi feito com dinheiro federal. Tá? Então, é a necessidade de a gente captar recursos, sim, tanto federal quanto estadual. Tá? Nós temos aqui empenhado, inclusive no PPA que está para ser aprovado, nós já colocamos as rúbricas do fundo municipal e todo o regulamento que vai alimentar esse fundo. Nós temos aqui na INDAP mais de 1.800 contratos de mutuários, né, promissários compradores, de unidades daquelas que nós mostramos, que eles adquiriram. Então, eles são os nossos promissários compradores, ou seja, todo mês eles têm que saldar aqui um boleto, né, uma mensalidade da sua moradia, ou do seu lote, ou da cesta básica que ele recebeu para a construção da sua casa. Então, nós também temos nossas fontes de recurso. Então, nós não ficamos refém apenas do governo federal. Nós bebemos daquela fonte, sim, né, papel passado foi uma delas, do governo federal, e também da habitação de interesse social, no caso, aqueles empreendimentos tipologia apartamento, foi em parceria com o Ministério das Cidades, na época, né, com o programa Minha Casa Minha Vida. Mas a condição de ter o plano aprovado, não é, e também da lei, que regulamenta o Fundo Municipal de Habitação, é muito importante, justamente para isso, que a gente não fique também apenas com uma fonte de fomento. No plano, a gente tem o quê? Metas, ações, né, arroladas nele, projetos executivos que vão ser elaborados, vão legitimar, né, a casa a poder buscar recursos com propriedade, sabendo o que a gente vai fazer, o quanto que a gente vai fazer. Então, nós ficamos só na fonte federal, mas também outras fontes, inclusive, nós tivemos, né, o seu presidente Sérgio Chain teve recentemente, há 2 meses aí, sentado também com o senhor prefeito, junto com o secretário estadual de habitação, buscando também parcerias. Tá? Então, a gente está empenhado aí em ter o plano aprovado, em ter nossas metas e ações definidas, nossos projetos elaborados. Com isso, a gente pode custear, mapear e saber onde estão os editais e buscar esses recursos. Érica? Érica? Perdoe, por favor, eu estava só Não tem aguardando. mais alguma? Não, não temos, por enquanto, perguntas. Doutor Sérgio Chain, quer falar um pouquinho? Temos tempo ainda, estou vendo que você está aí. Boa tarde a todos, tudo bem? Bem. Estamos aqui acompanhando a palestra do Jorge. O Jorge é um especialista, tem muito mais fundamentos do que eu mesmo, né? A gente está aqui para tentar costurar sempre alguns caminhos, algumas opções junto à administração municipal, junto à Câmara, junto aos outros órgãos, aos outros governos, né? Basicamente, a gente tem procurado, sim, a regularização com os recursos próprios, né? Uma vez que já esteja urbanizado, mas principalmente a gente quer para novos projetos, né? A gente precisa desse recurso para novas urbanizações, para as novas unidades, principalmente, que aí é um montante gigantesco de recursos, e a nossa prefeitura não tem esses recursos. Mas, graças a Deus, a gente tem conseguido não parar os processos de regularização fundiária, né? Então, a gente tem seguido, sim, com os nossos recursos para que a gente consiga atender o máximo de pessoas aí, em paralelo com esses outros projetos mais ambiciosos, vamos falar assim, que vai consumir um pouco mais de recursos.
Então é isso, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Sérgio. Obrigada pela participação aí, tá? Obrigada pelo pronto atendimento ao nosso convite. Eu acho que é isso. Não sei se você estava no começo, eu falei que a Escola do Legislativo tem essa prerrogativa, né, de fazer o debate, ainda mais nessa época que nós não estamos conseguindo estar presencialmente, trazer esses debates antes da audiência pública, antes da aprovação de projetos, e num tema tão importante, né? Porque a regularização fundiária é um braço da habitação, né? A gente sabe que não é só construir, né? É regularizar, reformar, né? Então, é bem importante trazer os dados que a ENDAP já acumulou, já tem aí no diagnóstico do plano de habitação, essas tabelas aí que o Jorge trouxe com clareza. De novo, eu sinto falta do pessoal da Secretaria de Obras não estar aqui, porque era outra fase, a outra parte da regularização específica, né? Talvez o debate fosse até melhor, né? Mas infelizmente não conseguiram participar. Esse curso foi pensado nesse sentido para que, né, todos os interessados, os envolvidos, tanto é que tem muita gente de fora, tem mais gente de fora do que Piracicaba participando, né? Nós tivemos o pessoal de Atibaia, o pessoal do Governo do Estado, Ministério Público, doutor Ivan, né? O pessoal de Limeira, que também tem um know-how aí, o pessoal da Gávea, a Giovana, que veio aí trazer esse estudo de caso de Louveira agora também, de uma regularização fundiária, onde a Giovana teve à frente da pasta da habitação lá, né, da regularização fundiária. Então, a gente fica bem contente por ter cumprido o papel, faltando só a regularização fundiária de interesse específico CEMOB. Mas tudo bem, a gente faz uns outros encontros. E agora, deixa então eu fazer uma pergunta, já que não tem muitas perguntas. Essas ocupações mais recentes, que têm tirado um pouco o sono aí, tanto do legislativo como do executivo, né? Porque são famílias que daqui a pouco vão ser reintegradas, né? A Nova Esperança, o Renascer. A gente sabe que tem critérios de regularização pela lei, não é novidade, né? Mas o que o poder público, a ENDAP, tem pensado em termos de acolhimento? Nós temos aqui, para quem não é de Piracicaba, algumas ocupações mais recentes, algumas em áreas particulares, né? Mas são muitas famílias e só não estão reintegradas, por enquanto, por conta da pandemia, né? Tem um processo judicial correndo, mas o juiz já se manifestou, né, através de um documento, colocando que o poder público tem que ter um plano emergencial, pelo menos que seja, né, pelo que eu entendi no despacho do juiz aí. E eu queria saber o que vocês estão pensando. E aí, público, desculpa estar ficando um pouco mais no específico, tá? Quem é de fora, mas eu acho que vocês também devem ter isso nas cidades de vocês, ocupações recentes, em fase quase de reintegração de posse. Mas a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. Você pode colocar, Sérgio? Bom, antes de tudo, eu gostaria de parabenizá-los pelo brilhante seminário, né? Brilhante sequência de palestras. A Escola do Legislativo é um sucesso. Eu acho que a gente precisa muito dessas iniciativas para a gente educar não só os profissionais, mas a população em geral, né, nos mais diversos assuntos, né? Esse, claro, que é um assunto bastante nevrálgico aí, habitação, né, de interesse social. Então, vocês estão de parabéns aí. A ENDAP também está pensando em promover algumas coisas aqui na cidade, junto à Câmara de Vereadores, junto às escolas, né, EP. Agora, infelizmente, não sei como é que está a escola de engenharia e arquitetura lá da Unimep, parece que está meio paralisado, mas assim, que a gente quer integrar tudo isso e a ENDAP poder patrocinar no sentido de trazer informações e integrar tudo isso. Indo mais especificamente à sua pergunta, né, é uma situação muito, muito delicada, né, porque a gente tem o marco legal, né, em dezembro de 2016, que não nos permite fazer nada nessas áreas, principalmente nessas áreas particulares, né? Então, assim, claro, a gente não vai abandonar e não vai
não acolher esse pessoal, mas a nossa atuação é muito limitada, né? Então, o que nós estamos trabalhando junto à SMADES, junto às outras secretarias, é a gente poder, sim, fazer esse acolhimento, mas principalmente uma comunicação muito importante, que cada vez, e desculpa, eu discordo um pouco do juiz que deu aquele parecer, né? E ele sabe que a gente não pode fazer nada, né? E quando ele faz uma comunicação dessa, cria-se falsas expectativas e pessoas, muitas vezes, de certa forma, ingênuas, que caem no conto de muitas pessoas profissionais que usam isso de maneira inadequada, né? E existe essa falsa expectativa. Então, o que a gente quer realmente é comunicar bem à população, aonde eles realmente podem investir o pouco de dinheiro que eles têm, né? E não correr esse risco de ser desalojado e ENDAP sem ter muito o que fazer, né? Então, a prefeitura como um todo, sim, vai acolher, é um problema social que está sendo criado, né? A gente vê aí o Renascer com, sei lá, 300 unidades, 400, cada hora se fala um número, né? E a gente está realmente preocupado em, junto com os outros órgãos, ter uma ação mais efetiva para coibir esse tipo de coisa, porque é o que o Ministério Público tem nos cobrado, né? O doutor Ivan, a doutora Alexandra, todo mundo está, eles estão sendo muito claros. Vocês, Poder Executivo, vocês não podem deixar isso acontecer, né? Vocês têm que tomar uma atitude para que isso não ocorra. Para trás de 2016, sim, está no nosso colo, nós estamos fazendo o possível e impossível para tentar regularizar o máximo e o mais rápido possível. Mas é uma situação muito delicada e eu trago isso para a Câmara, nos ajudar também nisso, para que a gente possa acolher essa população que muitas vezes, vou até usar o termo, tá entrando de gaiato, né? Numa situação meio insolúvel, né? Então, mas estamos aqui solidários, sim, vamos fazer o que é legal e o que a gente puder para acolher essas pessoas. Deixa eu fazer uma fala aqui, se você me permita, em cima do que o Sérgio colocou. A ENDAP, nos últimos meses, conforme foi ressaltado, nós fizemos toda a aproximação com as lideranças de todos os núcleos, inclusive desses núcleos, né, para que nós pudéssemos fazer todo o levantamento dos ocupantes, né? Então, nós estamos fazendo, conforme eu mostrei, aquela placa de selamento do núcleo. Então, Esperança, Renascer, Lago Negro, DR, todos esses núcleos que estão com esses embargos citados aí, vereadora, nós estamos já com eles todos mapeados, as famílias mapeadas, que a gente possa, e já tem alguns núcleos, já está até ajuntado nos autos do processo, por exemplo, o Renascer, de todas as famílias aí já roladas. Inclusive, nós estamos muito próximo da Secretaria de Desenvolvimento Social de Piracicaba, a SMADES, junto aos CRAS do território, fazendo o quê? Toda a sua renovação ou mesmo o cadastro único, para que eles possam ter aí os seus benefícios federais, seus benefícios municipais e outros benefícios que essas famílias têm direito. Feito isso, esse mapeamento é o primeiro momento, né? Quantas famílias têm, da onde elas são, que benefícios elas recebem, para que o município possa, a partir desse mapeamento, né, convergindo com outras secretarias que venham ao encontro, que a gente possa aí dar todo o subsídio necessário para que essas famílias, né, sejam atendidas nesse pós, né, reintegração aí da posse desses terrenos aí. Mas nós estamos empenhados, nós estamos um núcleo pensante aí para apresentar um plano. A ENDAP recebeu uma notificação recentemente que a gente tem que dar o primeiro passo, esse primeiro passo já foi dado, que é chamar as lideranças e fazer o mapeamento das famílias. Esse mapeamento, eu creio que dá mais tardar, o Esperança é o último que a gente fez. Agora nós estamos terminando o nosso mapeamento aqui, nossa listagem de ocupantes, e nós estamos agora começando com o Pantanal e Frederico. Então, o Esperança já foi feito, o Renascer já foi feito, né, todo esse mapeamento dos ocupantes. Esse é o primeiro ponto, junto com o CRAS e CAD único, para que a gente possa ter aí, né, convergir esforços de todos os recursos materiais, técnicos e outros recursos financeiros, para que essas famílias possam ser atendidas.
Silvia, só mais uma coisinha, foi muito importante isso que o Jorge colocou, né? Que a INDAP, apesar da limitação, está se movimentando, né? E que eu queria colocar também é o sinal que o novo governo Luciano Almeida quer e quer deixar para todos, que a gente quer sim andar na legalidade. A Piracicaba é, a partir de agora, uma região metropolitana, então a gente conclama junto com a Câmara, junto com as cidades vizinhas, que a gente faça um plano integrado, que a gente trabalhe junto, né? Esse plano municipal de habitação e interesse social é um plano não só para o nosso governo, né? É um plano para os próximos 10 anos, 15 anos, e que a gente deixe um legado aqui pronto para que os próximos governos possam cumprir e seguir um plano já traçado. Claro que sempre pode ser melhorado, mas o que a gente quer é isso, né? Ter um norte, ter uma diretriz, para que não só o nosso governo tenha esse foco, mas que os próximos governantes também. Muito bom, Sérgio. Não podíamos ter deixado acontecer tudo o que aconteceu, né? A cidade realmente inchou. Quando você fala de fiscalização, é necessário que tenha mesmo essa fiscalização, mas também costumo dizer que ninguém mora mal porque quer, né? Então, é uma situação assim de se pensar, né? De pensar mesmo, a Lina colocou aqui as reintegrações nos grandes núcleos, vai ser uma tragédia na cidade de Piracicaba, pela grande quantidade de pessoas que serão atingidas. Então, tem uma situação social bem complicada agora, né, para a gente resolvermos juntos. Há de se ter saída, sim, porque existem alguns instrumentos aí, tanto no plano diretor, como, né, pode ser colocado no plano de habitação. Vamos ver o que consegue pensar, embora tenha um marco legal, acho que tem alguma saída que dá para a gente pensar aí. É lógico que o cadastramento é o princípio de tudo, né? Que nem o Jorge falou, né? Mapear, cadastrar. É muito dinâmico, né? Na verdade, isso vai acontecendo, né? De uma maneira, mas tem situações e situações, né? E a questão da habitação, né? Se a gente tem um déficit habitacional aí de 8 milhões de moradia no país, né? Não é brincadeira, né, gente? Não é de hoje que tem isso, né? Não é, tá vindo faz tempo aí. Significa que também temos muito trabalho, né? A gente se debruça aí, tem que trabalhar bastante, tanto os profissionais como o pessoal do Poder Executivo, Legislativo, até eu estava aqui falando, não sei se vocês perceberam, vieram 2 vereadores aqui, na verdade, porque a gente está acontecendo outras coisas aqui, e eu estou conduzindo e conversando também, os demais co-vereadores aqui do coletivo estão conversando sobre outras demandas, e eles vieram, nossa, está tendo ENDAP, está tendo habitação, está tendo regularização, nem todo mundo consegue participar de tudo, mas aí estamos atentos, né, para poder colaborar e ajudar. Tem mais uma questão aí, Érica, quer encaminhar? Porque senão fica muito polarizado, acho que ENDAP, né, Prefeitura de Piracicaba, e a Giovana está ficando quietinha aí na fala. Vamos ver se tem mais alguma questão que a Giovana possa nos ajudar. Ok. Nós temos a Maliara, pelo YouTube, fez 3 perguntas, ok? Eu vou fazer as 3 para ficar mais tranquilo. Só um minutinho. Desculpem. Vamos lá. A primeira é: qual os problemas que geram essas notas devolutivas no CRI? A segunda: a Lei 13.465 de 2017 já é conhecida no CRI do município? E a terceira: como fica a notificação dos confrontantes? A prefeitura que está fazendo ou o CRI? São essas as perguntas. Eu acho que dá tanto para a Giovana como para o Jorge falar, até também posso complementar, mas eu começaria com a Giovana, que está quietinha. Eu acho que principalmente a notificação dos confrontantes e se os cartórios estão a par, né, dessa legislação nova, como que estão lidando. Acho que você chegou a passar por isso, né? Posso responder, Silvia? Pode ir, Giovana, depois o Jorge. Então, a primeira pergunta, referente às notas devolutivas do cartório. Com essas notas devolutivas, não consegue ser registrado. Enquanto não cumpre totalmente
a íntegra dessas notas, o núcleo não é registrado, não obtém um resultado. Qual é a outra pergunta? A outra pergunta é, deixa eu ver, dar uma olhadinha aqui. Com relação à notificação dos confrontantes e proprietários. Sim. A notificação, na verdade, aqui, eu vou falar a experiência aqui de Louveira. A lei dispõe que quem notifica é a prefeitura, a lei dispõe 3467, é a prefeitura que notifica os confrontantes. Só que a gente, para a gente ganhar tempo aqui em Louveira, por conta do tempo, nós íamos até a pessoa e pegava o termo de anuência. E aí, esse termo de anuência, né, era todo discriminado na CRF, que está tudo, todo mundo foi cumprido o artigo 31 da lei, que é o que a lei permite. Então, nós pegamos o termo da anuência, mas pode o município também estar notificando. É que daí, com a notificação, demora cerca de 30 dias, né, para cumprir. E desses 30 dias já dá para fazer muita coisa. Como a gente aqui era cobrada muito pelo Estado, né, então a gente pulava essa parte. Nós íamos até a pessoa e faríamos o termo da anuência, a pessoa assinava, explicava os procedimentos e nesses quase 7 anos de trabalho, eu nunca tive nenhum problema de recusa de a pessoa dispor sobre o termo da anuência e não assinar para a gente. Graças a Deus, só tive êxito. Jorge, você quer falar um pouquinho de nota devolutiva, de cartório? Então, Silvia, aqui em Piracicaba, vamos falar dessa questão da anuência, da notificação do confrontante. A gente, quando levanta todas as matrículas confrontante ao núcleo a ser regularizado, a gente emite um AR, uma carta para esse proprietário, e aí, a partir do recebimento do AR, deixa eu só fechar aqui um pouquinho, certo? Aí, a partir do AR, a gente passa a contar os 30 dias. E, ao mesmo tempo, a gente publica no diário também oficial. Então, a gente tem um aparato legal que é o Diário Oficial, conta 30 dias para anuência ou confrontação, não é? Ele vem e confronta, nós temos, né, aqui, Giovana, é bem diferente, porque aqui a gente tem que mandar pelo correio e tem que publicar, porque às vezes tem proprietários que nem daqui são, não é? Então, a gente tem que dar essa anuência, desse período de 30 dias para que ocorra a confrontação, e se não houver ninguém que apareceu, né, pela lei, dá-se a anuência do processo. Tá certo? E notas devolutivas, depende, né? Um erro de digitação numa CRF, não é um memorial descritivo que não está contento, porque cada cartorário, nós temos 2 cartórios de imóveis, de registro de imóveis em Piracicaba, né? Às vezes um exige um pouco assim, outro exige de uma forma diferente, mas nós estamos bem afinados com os cartorários aqui, né? Seu Everton e seu Antônio, que de tal forma que os nossos modelos que estão no site também, quando nós temos um tomador de serviço para fazer um projeto técnico de engenharia, né, urbanístico e tal, tudo, é mesmo a apresentação de como apresentar a CRF, de como apresentar as tabelas de memorial descritivos e tal, tudo, já está tudo consensuado com ele. Então, a gente evita ao máximo, nós estamos empenhados, para que nós façamos de tal forma com qualidade técnica, para que se houver uma nota devolutiva, é muito fácil de ser respondida, porque nós temos prazo também para atender essa nota devolutiva, senão o processo é retirado do cartório e tem que reapresentar de novo. E é isso aquilo que você falou, né? 30 dias que vai, 30 dias que vai, 30 dias que vai. Então, um lucro que dá para realizar tão rápido, acaba virando um ano. Então, a gente está empenhado nisso também. Mais alguma coisa? Ok. Posso continuar? Temos mais uma. O Carlos Liso fala: parabéns, Silvia, pela iniciativa. Você não acha que precisaria ter uma perfeita sintonia entre o executivo, legislativo e organizações de habitações, porque as ocupações espontâneas serão reais em 2022? Pois é, Carlos, super concordo. Eu não sei, vocês, todos nós, devem estar sentindo isso. Estava até fazendo uma fala aqui, pessoal do gabinete. É uma sensação, né, às vezes, de uma impotência, até não só na questão habitacional, como uma série de situações que têm ocorrido, né? A gente tem recebido demandas aqui, saúde prioritária, assim, toda hora,
educação, habitação, e parece que realmente é um momento, parece não, né? É um momento muito especial, né, do ponto de vista aí, tudo isso que nós estamos passando. E ontem, com a palestra, ela volta a falar com a palestra do doutor, do médico aí, deu para perceber que se a gente não respirar, a gente vai infartar. E é um pouco isso, eu acho que a gente tem que dar o melhor, tentar ver os problemas cruciais mesmo, tentar se unir, né, executivo, legislativo, profissionais, movimento de moradia, movimento qualquer que seja, para tentar achar um caminho do meio aí para que a gente consiga sair desse buraco, né? Porque está bem difícil tudo isso. Concordo, Carlos, concordo. E parece que a rotina, né, vai nos engolindo em algumas questões, e quando você vê já era, né? Uma coisa assim. A gente está muito tempo nessa lida, né? Eu, você, né, Carlos, Giovana, Jorge, Naco que está aí, o Jonas que está aí, Lídia que está aí, a gente estuda cidade, estuda urbanismo, estuda habitação há quanto tempo, né? E agora estamos vivendo um momento muito difícil, né? Um momento de empobrecimento, um momento de saúde muito complicado, né? Desemprego total aí, por conta de tudo isso que tem ocorrido. Mas vamos lá, vamos juntos tentar achar um caminho aí, cada um fazendo o seu melhor. Acho que o importante é ter essa intenção de fazer o melhor e a qualidade de vida para todos aí. A população é o nosso cliente, né? E aí é isso. Tem hora que dá uma angústia, tem hora que dá um ânimo. Não sei se vocês estão assim, mas eu também estou, sabe? Tem hora que fala, nossa senhora, que é isso? Onde nós estamos, né? Mas tem que encarar. Se nós estamos aqui é para encarar, né? Ainda bem que tem vocês para trazer no debate, trazer na discussão, trazer nos pontos, os êxitos, né, as experiências bem-sucedidas para que a gente possa incorporar também nos nossos municípios. Não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra, não é uma coisa, né, não é de hoje, né? A questão habitacional vem de meados aí do século passado, quase que início do século passado, né, onde começam as favelas, onde depois vem toda a questão da industrialização, da urbanização periférica. Nós conversamos bastante já sobre isso aqui nas palestras anteriores. Mas é isso, gente. Acho que eu estou feliz pelo encerramento do ciclo. Acho que tem muito material para a gente agora se debruçar e ver o que consegue fazer com tudo isso. Quem não assistiu tudo está no YouTube da Escola do Legislativo de Piracicaba. Eu só tenho a agradecer a Giovana, o Jorge aqui hoje, mas já agradeci Naco, já agradeci Henrique por estar trazendo a questão do programa Minha Casa Verde e Amarela hoje de manhã. Vamos ver o que a gente consegue avançar com tudo isso, né? Érica, tem mais alguma coisa? Não temos mais perguntas, Silvia. Se me permitir só falar um pouquinho sobre a certificação, pode ser? Pode. Tá. Nós tivemos hoje, nós contamos com 54 participantes simultaneamente, entre aqui e no Zoom, tá? Obrigada a todos e todas. Nós gostaríamos apenas de lembrar os participantes referente ao preenchimento do formulário de avaliação. Apenas os participantes que preencherem o formulário receberão o certificado e os materiais disponibilizados gentilmente pelos palestrantes. O link está aqui no chat, tanto do Zoom quanto do YouTube. Os inscritos receberão também por e-mail e no grupo do WhatsApp. E o prazo é até dia 6 de junho, domingo, ok? No mais é isso. Nós da Escola do Legislativo agradecemos nosso parceiro, professor Jorge, doutora Giovana. Voltem sempre, recebam o nosso abraço, ok? Eu só queria fazer uma fala de encerramento aí, agradecer a Érica também, né, gente, porque, assim, vários cursos, várias palestras juntas aí, a Semana do Meio Ambiente, o Jorge já frisou, eu já frisei, juntamente com palestras sobre hortas e agroflorestas, com o pessoal da Exalc, que também foi bem bacana, que vai dar para a gente tirar um material bacana para tentar propor alguma coisa nessa temática, e junto com a Nancy, no Executivo, que está na pasta da SEMA, Secretaria de Agricultura.
E é isso, participem das nossas atividades, proponham, e todo mundo que assistiu, né, que hoje nós estamos com 54, já teve 70, já teve 30 de manhã, e aí vai passando entre YouTube e Zoom, vai entrando, saindo, mas é muita gente, é bastante gente, e assim, qualificadíssimo, né, viu o pessoal do Cidade Legal, bastante gente que era do Cidade Legal entrou, acho que a Vanderleia, a doutora Daniela, pessoal aí de Campinas também, o pessoal da prefeitura, daqui de Piracicaba e de outras prefeituras, os cartórios, então todos os envolvidos aí, eu estou satisfeita com essa organização, com a organização desse ciclo, né, juntamente com o pessoal do IBI, com o pessoal de Limeira, muita gente nessa temática e arregaçando a manga e tentando colocar em prática alguma coisa. E só falar também, doutor Sérgio, que estamos atentos aí na questão do plano de habitação, inclusive hoje até saiu uma nota no jornal, mas o plano por si só também não, né, não resolve, né? É importante, mas é precisa realmente que a gente tenha ações concretas. O plano é um dos instrumentos, né? O plano diretor estava aprovado desde 2006 e foi totalmente, aqui em Piracicaba, recortado, né? Colocado em prática de uma maneira diferente do que era para ser, né? Então, o plano de habitação também já é desde 2011, né, Jorge? É isso? 2011? 2011, isso. 2011, e também a cidade com esse dinamismo todo também traz os problemas que a gente já discutiu aqui nessa tarde e sabe que está ocorrendo aí, que ocorre mesmo porque as pessoas precisam morar, né? A gente sai daqui, passa pela praça, o que tem de morador de rua, gente? A Câmara é do lado da praça. Então, assim, isso só está aumentando e isso a gente vai ter que também encarar, né? Uma situação social de vulnerabilidade grande aí. Mas acho que é isso, Giovana, agradecer, brigadão mais uma vez. É bom, ó, se a gente não conseguir tirar nada disso aqui, pelo menos está dando para ver os amigos aí, rever, mesmo que seja online, não dá para tomar um chopp, mas dá para estar junto aí com os amigos na telinha e que logo a gente consiga estar presencial aí, né? Se Deus quiser. Giovana, fala um tchau então, acho que o Jorge também, eu agradeço muito, foi até antes do horário, mas foi bem prático, objetivo, acho que isso que é importante também. Se alguém da plateia quiser fazer mais alguma questãozinha, ainda tem tempo, mas acredito que não tenha questões, não. Pode falar, Giovana. Obrigada, Silvia, aí, pela oportunidade, obrigada a todos aí por ter assistido e a minha explanação, né, a minha prática aí, e o que eu peço para os gestores municipais é ter atenção com a regularização, ter uma pessoa capacitada dentro das secretarias, porque, assim, desta forma, todos os processos vão ser céleres e alcançar resultados. E olhar a política social, ter uma política social habitacional e com olhos, na verdade, olhos do povo brasileiro, todo mundo precisa morar, como diz a Rosane Thierry, todo mundo precisa de um lugar para morar, né? Então, apenas isso. Obrigada, viu? Boa tarde. Jorge, quer falar um tchau aí? Silvia, muito obrigado pelo convite, né? Aqui, em nome da senhor presidente, Sérgio Chaim, também, a gente agradece o convite. Aquilo que você falou é pertinente, o plano é um dos instrumentos, nós temos um plano com diretrizes e metas, nós precisamos ter agora um plano executivo para pôr em prática as ações que ali estão, regulamentos serão necessários, aparatos legais que passará pela Casa de Leis, né? Então, nós estamos aí só começando um grande desafio, né? Um legado deixado do avolumar núcleos irregulares, mas eu tenho comigo, né, aquilo que você falou, às vezes a gente está meio baixo, eu tenho comigo, eu estou muito animado pelo desafio, sabe? Então, a gente vai precisar muito, sim, de articular esforços, né, com ensino superior, com vocês, legislativo, e também com outros pares também, né, profissionais de outras áreas. Eu queria agradecer a doutora Giovana por compartilhar esse espaço hoje à tarde, trouxe aí as experiências da Vila Conquista, né, que nós tenhamos, né, pegando esse nome aí, muitas conquistas positivas pela frente no sentido da regularização fundiária e que nós tenhamos aí um futuro próspero nessa questão também.
Obrigado, Silvia. Agradeço também ao Pedro Kawai, né? Vocês estão na coordenação da Escola do Legislativo, né? Que vocês estão fazendo um bom trabalho. Essa virada de ano aí foi bem significativa a ação de vocês. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Passaram 2, 3 vereadores por aqui, também deram uma escutadinha. O Pedro, acho que não conseguiu entrar, mas depois tá registrada a palestra. E obrigada por tudo. Obrigada aí pela aceitar participar com a gente, Jorge. Manda um beijo para todo mundo aí. Sandra, Virgulino, todo mundo. Tchau, Giovana.